Olá, mentes curiosas! Trago-vos uma nova análise, desta vez de geopolítica profunda. Hoje vamos desvendar um fenômeno aparentemente trivial, mas que esconde as chaves da guerra de quinta geração que estamos vivendo. Refiro-me a essa dinâmica perversa, onde as pessoas, muitas vezes com recursos limitados e vulnerabilidade real, entregam seu dinheiro, tempo e confiança a uma pleiade de figuras. Desde influenciadores e streamers, até gurus da New Age, coaches que banalizam a mecânica quântica ou promotores de teorias da conspiração. Vamos analisá-lo não da perspectiva da moralina, mas da geopolítica. Como é possível que os pobres acabem enriquecendo quem não agrega valor tangível à sociedade? É uma transferência de riqueza inversa e, mais importante ainda, uma transferência de poder. Isso não é coincidência, é um design. Um mecanismo de controle social e de aniquilação cultural que beneficia as grandes corporações tecnológicas e as potências que as controlam. Fiquem comigo para entender as entranhas deste neocolonialismo digital, onde a matéria-prima já não é o ouro nem o petróleo, mas sua atenção, suas emoções e, finalmente, seu dinheiro. Primeiro ponto, o cerne da questão, a ilusão de conexão e certeza. O modelo neoliberal globalista, com seu dogma do individualismo extremo, tem dinamitado metodicamente as estruturas comunitárias que davam coesão e senso de pertencimento, o bairro, as associações, até mesmo a família estendida. Criou um deserto social e um vazio existencial. Nesse deserto de solidão e incerteza, a figura midiática, seja um streamer, um coach ou um teórico da conspiração, se apresenta como um amigo, um guia, alguém que entende e tem as respostas. Uma figura parasocial que simula uma conexão real ou um acesso a conhecimento exclusivo. Essa conexão simulada torna-se uma necessidade psicológica. A doação, a compra de um curso, a assinatura, nada mais é que uma tentativa desesperada por ser reconhecido por essa figura, por receber uma migalha de atenção ou sentir-se parte de um grupo de eleitos. É a mercantilização da solidão e da necessidade de certeza. As plataformas sabem disso e exploram. O modelo de negócio é a vulnerabilidade emocional e cognitiva das massas. Segundo ponto-chave, isso é uma forma de ludopatia digital. As doações são desenhadas com mecânicas de recompensa variável, idênticas às de uma máquina caça-níqueis. Pequenas doações, alertas na tela, sons, o reconhecimento do streamer, tudo é um ciclo de estímulo-resposta que gera vício. Está sendo criada uma geração de viciados em reconhecimento digital, dispostos a gastar o que não têm por uma dose de dopamina. Isso nos leva ao conceito do capitalismo de vigilância, cunhado por Shoshana Zuboff. Seus dados, seus padrões de comportamento, sua solidão, tudo é extraído, analisado e usado contra você. Os algoritmos não mostram o que você quer ver. Eles mostram o que precisam que você veja para mantê-lo engajado e propenso a gastar. Você não é o cliente, você é o produto. E neste caso é um produto que ainda paga pela sua própria exploração. A figura do guru de sucesso, seja influenciador de estilo de vida, coach espiritual ou líder de uma comunidade conspiracionista, é, em si mesma, uma ferramenta de propaganda do sistema. Isso reforça a ideologia neoliberal. Se ele conseguiu ficar rico jogando videogame, por que você não? O problema é seu, não do sistema. Uma falácia brutal. Desviam a atenção dos problemas estruturais, a falta de emprego digno, a desigualdade galopante, a precarização da vida. Oferecem a você uma fuga, um pão e circo digital, enquanto o sistema real continua despojando-o de seus direitos e de seu futuro. Essa indústria do entretenimento banal é um gigantesco aparato de despolitização em massa. Um cidadão entretido não é um cidadão que questiona o poder. É uma ferramenta de controle perfeita, voluntária, viciante e que ainda gera enormes lucros para as plataformas anglo-saxãs ou, como veremos, chinesas. É uma guerra cultural. Promove-se o individualismo extremo, o hedonismo, a superficialidade. Erosionam-se os valores de comunidade, de esforço, de contribuição social. Uma sociedade que glorifica quem enriquece por não fazer nada é uma sociedade em decadência. E essa decadência é induzida, é programada. Fomenta-se uma cultura da distração, onde o pensamento crítico é penalizado pelo algoritmo, que prefere o conteúdo rápido, fácil e emocional. O objetivo é criar um homo videns, um ser humano que olha mas não pensa, que consome mas não cria, que obedece mas não questiona. Agora, vamos aos dados concretos para que não digam que isso é uma mera opinião. Falemos do caso TikTok. Primeiro dado concreto, o caso dos Estados Unidos contra o TikTok. A lei assinada em 2024, a Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, obriga a empresa chinesa ByteDance a vender o TikTok ou enfrentar um bloqueio nacional. A narrativa oficial é segurança nacional. E está correta, mas é preciso entendê-la em sua dimensão geopolítica. A Washington não preocupa sua privacidade, que já é explorada por suas próprias empresas como Google ou Meta.
Preocupa-o que uma potência rival, a China, controla o algoritmo. Quem controla o algoritmo controla a narrativa. Controla o que veem, o que pensam e o que sentem milhões de jovens. É uma arma de sharp power, de poder penetrante. A capacidade do TikTok de influenciar tendências, opiniões políticas e até na saúde mental da população é uma ameaça direta à soberania estadunidense. É uma batalha pelo controle da infraestrutura cognitiva do século XXI. Os Estados Unidos entendem que perderam terreno nesta guerra e buscam recuperá-lo pela força legal. Segundo dado concreto, o bloqueio da Índia. Muito antes do ZEWA, em 2020, a Índia bloqueou o TikTok e outros 58 aplicativos chineses. A razão oficial foi, novamente, a segurança nacional, citando que os aplicativos eram prejudiciais à soberania e integridade da Índia. Este movimento não foi no vácuo. Ocorreu logo após confrontos militares mortais entre Índia e China na fronteira do Himalaia. A Índia entendeu perfeitamente que a guerra já não é apenas no campo de batalha físico. A guerra hoje é híbrida e o ciberespaço é um domínio central. Bloquearam o TikTok para cortar uma via de espionagem massiva de dados e, mais importante, uma ferramenta de propaganda e desestabilização psicológica nas mãos de seu adversário geopolítico. A Índia deu um passo audacioso na defesa de sua soberania digital, um exemplo que o Ocidente demorou anos para sequer considerar. Esses dois casos demonstram, sem dúvida alguma, que as plataformas de conteúdo banal não são inocentes. São ativos estratégicos na disputa pela hegemonia global. E enquanto os estados lutam pelo controle dessas armas, o cidadão comum é a carne de canhão, o recurso a ser explorado. Terceiro dado concreto, o impacto psicológico. Múltiplos estudos, como os publicados em revistas de psiquiatria e saúde pública, deixo alguns na descrição, correlacionam o uso excessivo dessas plataformas com um aumento na ansiedade, na depressão e na baixa autoestima, especialmente em jovens. A comparação social constante, o medo de ficar de fora e a busca incessante por validação através de curtidas e doações criam um ambiente mentalmente tóxico. Assim, não só se extrai o dinheiro dos pobres, mas também seu bem-estar psicológico. Vende-se a eles um paliativo que na verdade agrava a doença da solidão e da alienação. É um negócio redondo. Criam o problema, isolamento, e depois vendem a falsa solução, conexão parasocial, cobrando um pedágio econômico e mental. A magnitude do problema é tamanha que se tornou uma crise de saúde pública silenciosa, mas com consequências devastadoras para a coesão social futura. Agora, como sempre, não faltarão os comentaristas que, sem aprofundar, lançarão ataques previsíveis. Vamos nos antecipar. Esclarecimento 1 para quem dirá você fala por inveja. Você gostaria de ganhar esse dinheiro? Respondo, isso é uma falácia ad hominem. Uma tentativa infantil de desqualificar o argumento atacando a pessoa. Aqui não analisamos indivíduos, mas sistemas de poder. Nosso foco é estrutural. Não se trata de Zé ou Mané, o streamer. Trata-se da arquitetura de exploração projetada pelas corporações tecnológicas e seu impacto geopolítico. Confundir uma análise sistêmica com inveja pessoal é um erro de categoria. É não entender a diferença entre a anedota e o fenômeno, entre a árvore e a floresta. No dia em que entenderem que o debate é sobre a soberania nacional e a saúde mental da população e não sobre o sucesso de um indivíduo, nesse dia poderemos dialogar. Enquanto isso, esse argumento apenas revela uma incapacidade para o pensamento abstrato e uma defesa ingênua do sistema que os manipula. Esclarecimento 2. O clássico insulto de esquerdinha, comunista, ressentido. Esclareço, as categorias de esquerda e direita do século XX são totalmente obsoletas para analisar o mundo multipolar do século XXI. Hoje a verdadeira divisão é entre globalistas e soberanistas, entre aqueles que defendem os interesses de corporações apátridas e aqueles que defendemos os interesses do Estado-nação. Proteger sua população da manipulação psicológica estrangeira é coisa de esquerdinha? Então os estrategistas do Pentágono e do governo indiano são esquerdinhas. Que absurdo! Esta análise não parte de uma ideologia, mas da geopolítica e da defesa do interesse nacional. Não se trata de Marx, trata-se de soberania. Usar esses epítetos é uma cortina de fumaça para não enfrentar a realidade, que o modelo que defendem é um de submissão e extração de recursos, tanto materiais quanto cognitivos. Abram os olhos, a guerra de hoje é mais sutil. E enquanto vocês brigam com rótulos caducos, as grandes potências redesenham sua mente. Esclarecimento 3. O argumento liberaloide por excelência. Cada um é livre para gastar seu dinheiro no que quiser. Essa é a falácia mais perigosa, porque se reveste de uma aura de liberdade individual. Mas de que liberdade falamos? Falamos de uma liberdade condicionada, induzida e manipulada por algoritmos de inteligência artificial projetados por exércitos de psicólogos e neurocientistas. É a mesma liberdade que o ludopata tem diante da máquina caça-níqueis ou o viciado diante da droga?
Uma liberdade sequestrada por um sistema de recompensas químicas no cérebro. A verdadeira liberdade requer informação completa, consciência e ausência de coerção. Nada disso existe nessas plataformas. O livre-arbítrio não opera no vácuo, está sendo sistematicamente hackeado por tecnologias que conhecem suas fraquezas melhor do que você mesmo. Argumentar liberdade aqui é defender a liberdade da corporação para explorar, não a liberdade do indivíduo para escolher. Esclarecimento 4. A defesa ingênua de não faz mal a ninguém é só entretenimento. O dano não é individual e imediato, é coletivo e a longo prazo. É um dano sistêmico. É como dizer que a comida lixo não faz mal porque um único hambúrguer não mata. O dano é a erosão do tecido social. O fomento de uma cultura da banalidade. A despolitização da juventude. A normalização da exploração de dados. O dano é o aumento das doenças mentais. A criação de uma economia parasitária que não produz nada de valor real. O dano é a perda de soberania cognitiva. É permitir que potências ou corporações estrangeiras modelem o cérebro da nossa futura geração. Negar este dano é de uma miopia abissal. É não entender que as guerras do século XXI são ganhas e perdidas no campo de batalha da mente humana. Não há nada inofensivo em uma arma de engenharia social de alcance massivo. Absolutamente nada. Em resumo, o fenômeno dos pobres doando para streamers ricos não é um ato de caridade nem de livre-arbítrio. É o resultado de uma operação de engenharia social em escala global, onde a solidão é mercantilizada e a vulnerabilidade psicológica é o modelo de negócio. É uma manifestação da guerra híbrida e do neocolonialismo digital, onde se extraem recursos, dinheiro, dados, atenção da periferia para enriquecer o centro. É uma massiva operação de despolitização e controle social que mantém as massas sedadas com um ópio digital, enquanto seu futuro é desmantelado. Os dados concretos sobre as ações de potências como Estados Unidos e Índia contra o TikTok o confirmam. Isso é um assunto de alta geopolítica e segurança nacional. Não é inveja, não é comunismo, é uma análise crua da realidade do poder na era digital. A pergunta que devem fazer é: quem se beneficia de vocês passarem horas vendo banalidades e doando seu dinheiro? A resposta não é o streamer. Ele é apenas um peão bem pago. Os verdadeiros ganhadores são as megacorporações tecnológicas e os aparatos de inteligência que estão por trás, mapeando e moldando a sociedade global a seu bel prazer. É imperativo despertar. Desenvolver uma higiene digital. Questionar os algoritmos que governam nossas vidas. Devemos exigir soberania digital para nossas nações. Que os dados de nossos cidadãos sejam um recurso estratégico nacional, não uma mercadoria para corporações estrangeiras. Devemos reconstruir os laços comunitários no mundo real para que ninguém precise pagar por uma amizade falsa através de uma tela. A batalha pelo futuro é a batalha pela atenção e pelo pensamento crítico. Não a percamos por omissão, distraídos pelo circo digital. Agradeço a atenção de vocês. Foi uma análise densa, mas necessária. Não podemos permitir que a complexidade da guerra moderna nos torne indiferentes. Colocamos sobre a mesa as cartas que os grandes poderes jogam no tabuleiro digital. Agora cabe a vocês pensar. Convido vocês a deixarem seus comentários abaixo, a debaterem com elevação de ideias. Não caiam nos insultos fáceis. Argumentem. Questionem. A única forma de combater a manipulação é exercendo nosso próprio pensamento crítico. Não deixem que ninguém pense por vocês. Nos vemos na próxima análise. Longa vida ao pensamento livre e às nações soberanas.